Se você já se surpreendeu intrigado pelas histórias misteriosas que circulam sobre a vida das celebridades, especialmente aquelas relacionadas aos supostos pactos com o diabo e influências místicas, se ligue hoje, vamos te contar os reais motivos dessas associações através de alguns exemplos em diferentes partes do mundo e em tempos históricos totalmente distantes um dos outros no Brasil. Figuras como a renomada Xuxa foram alvo dessas narrativas, envolvendo desde músicas tocadas ao contrário como hilar até símbolos misteriosos feitos com sinais de mão. Mas a rainha dos baixinhos não está sozinha nesse enigma não. Hoje eu convido você a embarcar conosco em uma jornada para explorar e analisar essas teorias, proporcionando uma visão mais clara sobre o que realmente está por trás desses rumores sobre o famoso pacto com o diabo. Vamos começar pelo caso mais antigo. Segundo um famoso ditado, a música é o alimento da alma. Neste sentido, podemos refletir que a música é uma das expressões artísticas mais sublimes da humanidade, uma forma de elevação do espírito e da alma. Para alguns artistas, a música é considerada divina e proporciona um vislumbre do paraíso. Antonio Salieri, compositor operístico italiano famoso por invejar a obra de Mozart, costumava a Deus por inspiração e depois de cada sonata que compunha se colocava de joelhos como agradecimento. Muitos compositores consideravam-se inspirados por Deus, que poderia lhes proporcionar aquela fagulha determinante para seus melhores trabalhos. Mas e se o outro lado da força também tivesse interesse na arte musical e de alguma maneira patrocinasse suas próprias composições valendo-se de métodos macabros? O pintor francês Louis Leopold B. em 1824 pintou a ilustração sob o título Sonho de Tartini. Boyle se inspirou na lenda por trás da sonata e o trio Deu Devolo de 1799 do virtuoso violinista italiano Giuseppe Tartini. A história narrada pelo próprio Tartini em uma carta a um amigo, o astrônomo francês Jean Milan, conta como durante um sono apareceu para o músico oferecendo-se como seu servo em troca de sua alma. No sonho, Tartini teria pedido ao diabo para demonstrar suas habilidades e tocar seu instrumento, violino. Neste momento o diabo teria tocado uma melodia repleta de trilo, um ornamento melódico usado posteriormente por Tartini em sua sonata que ficou conhecida como o Trilo do Diabo. Para compreendermos melhor sobre a melodia e sonata de Tartini, o trilo é um ornamento melódico que resulta da alternância veloz entre uma nota principal, aquela que aparece efetivamente escrita na partitura, e uma segunda nota que relativamente próxima lhe acrescenta um comportamento desviante que sempre aponta a uma resolução tonal. Esse ornamento melódico foi utilizado em diferentes repertórios, sendo particularmente característico da música da primeira metade do século XVI. Na história da música dizem que a mais célebre sequência de trilos foi assinada por Giuseppe Tartini e encontra-se no terceiro andamento desta sonata para violino, conhecida como o Trilo do Diabo. Segundo a lenda, em uma certa noite do ano de 1713, Tartini sonhou que havia encontrado o diabo cara a cara. O demônio ofereceu a ele uma barganha: transformá-lo no melhor violinista do mundo e assim lhe garantir enorme sucesso. O acordo foi firmado e o diabo disse a Tartini que ele ficaria famoso e que iria compor uma música inesquecível. Neste momento do sonho, Tartini ficou curioso e perguntou ao diabo se ele era um conhecedor de música. Afinal, quais eram seus conhecimentos para determinar o que era um verdadeiro talento, e pediu ao diabo que lhe demonstrasse suas habilidades. Algumas versões da lenda dizem que o diabo se sentiu ofendido com a desconfiança e pediu que Tartini emprestasse a ele o violino que tinha em mãos. Em seguida, o diabo habilmente iou o violino no queixo, testou 2 vezes e começou a tocar de maneira sublime. O som que o diabo produziu com o violino mudou a vida de Tartini. Quando despertou do sonho com a música fresca na cabeça, ele correu para escrever a melodia. A peça era tão complexa, tão bem executada, que o rapaz ficou estarrecido. Tartini tentou inúmeras vezes recriar o som e a melodia ouvida, mas alguns trechos acabaram se perdendo e ele não conseguia se lembrar dos detalhes bem o suficiente para colocar em uma partitura. Dizem que após meses trabalhando na obra, Tartini se sentiu tão perdido que tentou tirar a própria vida usando as cordas de seu violino para cortar os pulsos. Durante seus devaneios, o diabo fez mais uma visita ao rapaz. Tartini então implorou para que ele tocasse a sonata mais uma vez. No sonho, ele ouviu com atenção e fez um esforço sobre-humano para memorizar cada movimento e os trechos complicados. Ao despertar, anotou cada detalhe através de uma pena e um papel. Ele demorou 7 anos para finalizar a sua sonata diabólica. Como ela ficou apelidada, a música ganhou o nome de Trilo do Diabo. Mais uma vez em livre tradução e nos tempos contemporâneos se tornou uma peça bastante conhecida.
e admirada sonata é considerada uma das composições mais difíceis de serem executadas, embora o compositor sempre houvesse se lamentado de jamais ter conseguido reproduzir com exatidão a música que continuava assombrando sua mente febril. Aqueles mais próximos contavam que o rapaz sofria de uma enorme depressão e assim Tartini tornou-se um sujeito temperamental, chegando a destruir inúmeros instrumentos em acessos de fúria. Alguns dizem que provavelmente a culpa não fosse de Tartini em não conseguir tocar igual ao diabo, uma vez que os violinos da época não possuíam cordas resistentes o bastante para suportar a pressão das mudanças de tons, fazendo com que as cordas do instrumento arrebentem. Apenas com a modernização dos instrumentos foi que os musicistas contemporâneos conseguiram atingir a plenitude almejada por Tartini. Em sua concepção, além da história de Tartini, o meio musical é repleto de lendas e rumores a respeito de músicos famosos e compositores envolvidos com um sobrenatural, de Fausto Solis até o fantasma da ópera dos guitarristas de blues esperando encruzilhadas para vender sua alma, o estrelato das travessuras pagãs de Jim Morrison até os rituais de Telema tentados pelos membros do Led Zeppelin. A música e o ocultismo caminham de braços dados desde que ambos surgiram. Robert Johnson e seu pacto na encruzilhada. Muitos falam que o diabo é o pai do rock and roll, e o segundo exemplo que vamos comentar é do músico de blues Robert Johnson. Os mistérios na vida de Johnson fizeram do músico o homem mais misterioso do mundo. Seu incerto nascimento é datado entre 1909 e 1912 em uma pequena cidade do interior do Mississippi. Robert nasceu em uma pobre família de lavradores que, além da fome e escassez de recursos, ainda sofria enorme discriminação racial. Os únicos registros de sua infância e adolescência foram em campos de cultivo e colheita, onde sua família trabalhava sem frequentar a escola. Passou a se dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares, até que, cansado da árdua e pacata vida de lavrador, decidiu pegar a estrada e se dedicar completamente à sua verdadeira paixão, com letras carregadas de agonia e dor. Descrevia a solidão, romances e as dificuldades enfrentadas pelos americanos na época da Grande Depressão de 1929, seus prejuízos, e quando começou a ter notoriedade pelas suas composições, alguns rumores começaram a surgir e a render certa desconfiança sobre a origem de seu talento. Robert gravou apenas 29 de suas 40 composições entre 1936 e 37 enquanto vivia em Robinsonville, e teve a oportunidade de conhecer outros cantores de blues que partilhavam do mesmo sentimento que ele a respeito da música e que inclusive o influenciaram em seu estilo. Entre eles estão Sam House e Willie Brown. É claro que, como todo grande músico ou celebridade que brilhou forte em algum período da vida, Robert Johnson não ficou marcado apenas pelo seu talento e legado musical, mas também por uma das lendas urbanas mais marcantes do cenário da música. Reza a lenda que inclusive lhe rendeu filmes, documentários e referências em séries como Supernatural, que Robert Johnson, munido de seu velho violão em uma garrafa de uísque, caminhou até o cruzamento da rodovia 61 com a 49 em Clarksville, uma cidade do estado do Mississippi. Nesta encruzilhada de rodovias teria feito um ritual invocando um demônio para realizar um pacto no qual venderia sua alma em troca de ser o maior tocador de blues de todos os tempos. O demônio então teria tomado o violão de Johnson para si, afinado o instrumento um tom abaixo do comum. O pacto então foi selado e Johnson e seu companheiro das trevas teriam tomado uísque juntos e marcado um novo encontro para 10 anos à frente. De acordo com esta agenda, o capiroto retornaria e levaria a alma de Johnson para o inferno. A lenda diz que logo após o pacto Johnson teria composto músicas relatando o encontro sobrenatural e feito alusões a isso. As músicas Crossroad Blues relataria o momento em que o pacto foi firmado, e Hellhound on My Trail relataria o motivo de sua constante mudança de um lugar para outro, pois com a perseguição de cães do inferno ele não poderia se estabelecer em uma cidade. Nessa segunda canção, alguns consideram que Johnson teria narrado sobre seu arrependimento em relação ao trato. De acordo com algumas matérias sobre o músico, Me and the Devil Blues foi uma das últimas composições de Robert Johnson, na qual ele daria a entender que seu contrato já estava andando e seu amiguinho Trevuso já estaria batendo à sua porta, pronto para finalmente recolher sua parte do trato. A alma de Robert Johnson. E embora o verdadeiro motivo da morte do músico seja incerto, existem rumores de que ele teria se envolvido como uma mulher casada e que o marido enciumado teria presenteado Johnson com uma garrafa de uísque. Alguns dizem que ele teria morrido de sífilis ou assassinado por arma de fogo. A história de Johnson se estendeu para outras lendas urbanas pelo fato do músico ter se arrependido do
Pacto com um capiroto e tentar desfazê-lo. O diabo, percebendo as tentativas de Johnson em quebrar o trato, lançou então uma maldição no mundo artístico, a maldição dos 27. A famosa maldição dos 27, conhecida também como o Clube dos 27, reúne nomes de famosos como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Vini e muitos outros que, como Robert Johnson, coincidentemente morreram aos 27 anos. Verdade ou mito? Tudo que podemos afirmar é que Robert Johnson foi um dos maiores e mais influentes músicos de todos os tempos. Contato com as divas do pop no Brasil. Muitos casos e fofocas surgiram relacionados às divas do pop. A cantora Anitta até hoje recebe mensagens com perguntas sobre possíveis pactos com o demônio. Em 2018, a artista inclusive chegou a ironizar um desses comentários. Via Twitter, questionada sobre a relação com Satanás, Anitta respondeu: sim, ele veio me buscar em 10 anos, igual ao Supernature, com vários cachorros, por isso eu tô aproveitando tudo rápido. Madonna é outra artista que não vê problema em causar controvérsia. Em um dos shows dos anos 2000 dançou com uma cruz no palco, além de ter gravado o vídeo Like a Prayer dentro de uma igreja. Outra polêmica foi em 2009, quando Madonna fez shows em Varsóvia, na Polônia, no mesmo dia de uma importante festa católica. O ex-presidente do país não gostou nada da situação e fez alguns comunicados públicos na época. Outra possível associação que algumas pessoas fazem é pelo fato da cantora seguir os preceitos da cabala judaica, muito conhecida pelas práticas de magia, mas que não há nenhuma relação com o satanismo. Outra cantora e a atriz polêmica Lady Gaga, que também já foi protagonista de várias histórias relacionadas à bruxaria e pacto com demônios. Um dos casos aconteceu em 2012, quando Gaga foi acusada de realizar o ritual dentro da suíte de um hotel em Londres. De acordo com algumas revistas de música e cena pop, uma funcionária de um hotel teria encontrado a banheira do quarto de Gaga cheia de sangue após a cantora deixar o local. E não para por aí não. Luísa Sonza, novo ícone da música brasileira, se tornou alvo de ataques desde que promoveu o lançamento de Campo de Morango, o carro-chefe do seu terceiro álbum Escândalo Íntimo. A cantora reagiu após a repercussão de inúmeras teorias satanistas associadas ao trabalho musical. A cantora respondeu em entrevista que é óbvio que ela e nem o seu álbum musical possuem essa veia de pacto, não, e que os comentários e as acusações virtuais soam inclusive como piada. Ela explicou que o clipe da música Campo de Morango é só mais uma parte de um sonho em que ela entra, depois acorda e vira um pesadelo, ou seja, um sonho dentro de um sonho, e sugeriu que as pessoas apreciem um álbum completo para compreender a proposta artística da cantora. Uma provocação importante que Luísa Sonza apresentou como resposta foi também sobre a associação da arte com o belo, ao dizer: achei engraçado, acho que a arte tem que ter esse papel em algum momento, provocar o público e colocar à prova, fazer pensar, não necessariamente tem que ser bela, e acho que faz tempo que a arte não está mais ligada ao belo. Com esse álbum, como é um escândalo que vai no meu mais íntimo, quero que as pessoas cheguem no íntimo delas, então que discordem, pensem, tenham reflexões, explicou a braba, desmistificando a polêmica do suposto pacto, tentação satânica e rumores no mundo do rock. Além das musas do pop, outro ícone da música, o rei do rock Elvis Presley, ao se tornar um fenômeno nas décadas de 50 e 60, causou revolta na Igreja Católica por seus movimentos sensuais nas apresentações. O cantor na época foi até considerado como uma espécie de tentação satânica devido ao seu famoso rebolado, que chegou a ser censurado na TV. Como os rumores e as lendas urbanas não param, sobrou até para o Beatle Paul McCartney. Bastou uma frase controversa na música Revolution N dos The Beatles para que fosse criada uma teoria ainda mais absurda. A frase "me excite homem morto" quando o músico canta na época gerou o boato de que Paul teria um combinado satânico e havia sido morto e substituído há décadas devido ao contrato com o diabo após sofrer um acidente de carro. Suposições sobre o satanismo, além das histórias e dos mitos sobre os pactos com o diabo feito por algumas celebridades, rituais envolvendo sangue, sacrifícios humanos e culto ao diabo, são umas das suposições difundidas a respeito do satanismo. No entanto, essas teorias raramente correspondem à realidade. Fundada em 1966. Na Califórnia, a ideologia satanista possui sede física, mandamentos e Bíblia, mas segundo alguns teóricos e pesquisadores ela está longe de ser uma religião, apesar do estigma que o rótulo implica. Alguns famosos assumiram ser satanistas e falam sobre o assunto publicamente, outros, no entanto, são associados à ideologia por causa do seu estilo de vida. Ana Beatriz Dias Pinto, doutora em teologia e especialista em cultura religiosa e professora da PUC do Paraná, explica que, de acordo com essa ideologia, as pessoas são incentivadas a viverem um tipo de independência
e cuidado a si próprias e que não necessariamente tem a ver com praticar o mal. A pesquisadora explica que, pelo contrário, a ideologia tem a ver com uma visão de liberdade. Por exemplo, se você tem dinheiro e quer um carro, o satanismo diz que você deve comprar e não doar a quantia aos pobres. Criada por Anton LaVey, a igreja satânica não cultua Satã nem mesmo adora um Deus. O objetivo por trás do nome chamativo é pensar em si mesmo. A ideologia apenas leva esse nome satânico como ironia. A Igreja Católica, que em meados de 1960 vivia um momento de pressão devido ao avanço da indústria cultural e à popularização dos métodos contraceptivos, por isso o termo criado Igreja Satânica, que foi um meio de promover a ideologia e provocar a Igreja Católica. Atualmente, o jovem produtor de conteúdo que também atua como drag queen Vicky Vanilla se autoproclama satanista luciferiano e no TikTok, onde fala sobre o assunto, reúne quase 710 mil seguidores. O músico e escritor Peter Howard Gilmore era o atual sumo sacerdote da Igreja Satânica em 2022 e foi escalado ao cargo em 2001 por Blanche Barton, ocultista estadunidense. Além destes dois exemplos, o famoso Marilyn Manson, em sua autobiografia publicada em 1998, afirmou que o fundador da Igreja satanista Anton LaVey também o certificou como ministro da Igreja de Satã durante uma turnê com Nine Inch Nails em 1994. Beyoncé Formation é voltando para as lendas urbanas. Outro ícone pop que foi acusado de bruxaria é a belíssima Beyoncé. Além de cantora, a musicista é responsável por toda a sua produção e direção artística de vários projetos, desde álbum, visual, clipes e shows mega produzidos. Devido à exuberância do trabalho da cantora, rumores sobre uma ex-funcionária da cantora surgiram na internet em 2012 apontando supostas ligações da cantora com o diabo na época do nascimento de sua filha, e haters da internet começaram a criar novas teorias a partir do nome da criança, que, escrito ao contrário, poderia ser uma referência ao nome latim Elb, que significaria filha de Satã. É claro que a palavra nem mesmo existe. Recentemente, o candidato ao Congresso pelo estado da Flórida, KW Miller, afirmou que Bom passaria mensagens satânicas através da música Formation, relacionando a canção com igrejas satanistas do Alabama e da Louisiana, e ainda acusou a artista de fingir ser negra por ter ascendência italiana. Porém, na F/2 para apresentar Trajeta Vida de Edneg Beyoncé do Texas, Estados Unidos, e na música e Black Parade há ainda refora importância da herança deixada pelos seus ancestrais para os negros e seus orais. Além disso, a artista é envolvida em diversos trabalhos humanitários e já foi homenageada no BET Awards, o que ressalta as mentiras e ofensas provocadas por Miller, desmistificando o pacto de Xuxa sobre os rumores a respeito das rainhas dos baixinhos. Xuxa Meneghel, em setembro de 2021, concedeu uma entrevista na qual abriu seu coração, revelando detalhes sobre sua carreira e vida pessoal. Ela falou sobre a sua relação e sua fé em Deus, falando da importância do cara lá de cima na sua vida e na sua carreira, desmentindo as histórias e mentiras sobre algum suposto pacto com o diabo. Em 2008, uma juíza da Sexta Vara Civil do Rio de Janeiro chegou a condenar a editora gráfica Universal, que edita o Jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, a indenizar Xuxa em 150 mil por danos morais. O texto do jornal afirmava que a apresentadora vendera a alma para o demônio por $100 milhões, e de acordo com a magistrada, não houve na reportagem um traço sequer de informação, mas sim de muita especulação. A matéria também trazia várias imagens de Xuxa associadas às expressões Exu, Lúcifer e sangue. Segundo a juíza, houve o uso não autorizado da imagem da autora com a intenção claríssima de sujar sua imagem, o que o direito não autoriza. Recentemente, várias matérias na internet retomaram essa lenda devido à série documental sobre a carreira artística de Xuxa, dirigida pelo conhecido Pedro Bial. Alguns fãs interessados sobre o tema questionaram sobre a lenda urbana não aparecer no documentário, e Xuxa explicou que não cogitou em nenhum momento sugerir esse assunto para a produção e direção da série. Fez bem, viu? Se você gostou desse vídeo, curte, comente e se inscreva aqui no canal. Fique com os próximos vídeos.